A gente vai se basear em Timóteo, mas vamos poder falar um pouco de forma ampla a igreja de Cristo. Quando a gente olha para essa instrução de Timóteo, ele não está, Paulo está ensinando a Timóteo, ele não está condenando o enfeite do cabelo, a roupa cara, mas ele está dizendo de forma muito tranquila que não seja a sua prioridade. Gente, desculpa, no meio da ministração, eu olhar para um rosto tão amado, depois a gente se abraça. Você não tem como, nós não temos como dizer, não, isso é errado, não faça isso. Não é uma condenação ao enfeite, mas ele está dizendo que essa não pode ser a tua prioridade. A sua prioridade não pode estar no que chame mais atenção do que eu na sua história, na sua vida. Você pode estar muito bem vestido, muito bem arrumado, aparentemente, maravilhosamente bem, mas isso não pode ser maior ou aparecer mais do que eu na tua história. Essa é a instrução. Então ele está dizendo, mulheres, vocês não podem ser vistas, a atenção de vocês não pode ser chamada pelo exterior. Mas não que o exterior tenha que estar completamente desorganizado. Ele está dizendo, não foquem, não coloquem toda a sua energia nisso, mas que quando olharem para vocês, possam ver muito além do que os olhos podem ver. Que além da beleza, eles possam ver um coração contrito e quebrantado. Então essa é a primeira instrução que nós vamos ver aqui, da modéstia cristã. E aí quando a gente fala sobre isso, a gente vai ampliar sim para os homens, para a igreja de Cristo, para os jovens, para os adolescentes, para todo aquele que um dia entendeu que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. A forma de viver, ela vai precisar expressar o tempo inteiro Cristo. Isso é modéstia cristã. Pode passar. Vamos falar de uma forma mais objetiva. Então, se a gente fosse pensar em modéstia de uma forma mais estruturada, eu falaria sobre alguém que tem postura, é marcado por postura, humildade e reverência a Deus. Se a gente fosse pensar, quando a gente olha para a postura ela vai de fato revelar o que está dentro. A postura, o que a gente vê fora, comunica o que está dentro. Quando a gente fala de humildade, a gente fala de uma oportunidade, de um alerta que a Bíblia o tempo inteiro nos dá para que a gente nos mantenha no nosso lugar certo, de sabermos quem somos e quem Ele é. E a reverência nos torna dependentes dEle. O tempo inteiro, aonde formos, o que fizermos, nós vamos precisar entender que tudo vem dEle. Tudo é dEle, é para Ele, é por Ele, é dEle. Isso são marcas, são características que ficam muito explícitas ou deveriam ficar na vida de alguém que carrega uma modéstia cristã. Pode passar? E aí então, eu vou falar um pouquinho sobre a postura, a forma como você se expressa na vida. Na verdade, é aquilo que as pessoas veem, né? Aquela postura é aquilo que chega. Ou você tem, ou você não tem uma boa postura. Mas isso é algo que é visível a todos que estão à nossa volta. Quando a gente fala dessa forma de ser visto, claro que vai comunicar aquilo que está dentro, como eu já disse. E aí eu pergunto para a igreja de Cristo, o que está dentro? Como está dentro? Qual é a sua e a minha responsabilidade de arrumar o que está dentro? E a gente ouve muito isso virou frase repetida na sociedade. As pessoas só dão o que tem, né? Ninguém dá o que não tem. E o nosso
Cristo, ele sempre nos apontou para a importância do que está dentro. Não do que se vê, mas aquilo que não se vê. Porque às vezes a gente até parece uma coisa que não é. E ele sempre vai dizer, olha, é um coração contrito e quebrantado que eu não desprezo. Não levantem as mãos, não gritem, não façam alvoroço se isso não é real, isso não está aqui dentro. Não adianta me louvar com os lábios se o coração está distante. Então ele vai sempre apontar para o interior. Sempre. Nós estávamos agora ouvindo o pastor falando sobre esse interior que tem que se renovar de dia em dia. Quando a gente fala dessa forma de se expressar, é exatamente como as pessoas te veem. A pergunta que a gente precisa fazer o tempo inteiro: será que quando as pessoas olham para a Renata, elas veem Cristo? Será que quando as pessoas convivem com a Renata, elas vão identificar Cristo na vida da Renata? Ou a Renata vai precisar ter que dizer para as pessoas que ela é cristã? Ou essa identidade é vista no seu comportamento? Eu gosto muito de 1 Coríntios 10, 23, porque ele vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando a gente fala de modéstia cristã, a gente vai falar de um crente que ele não vai precisar ser chamado a atenção, porque o Espírito Santo já fez isso. Ele não vai ser aquele crente, aquela mulher que vai precisar ser chamada a atenção por ninguém, para que alguém diga como, quando, que horas, como ela vai fazer, até que ponto, como é, como não é, não. Sabe por quê? Porque já tem alguém fazendo esse trabalho aí dentro. Já tem alguém dizendo: não gostaria de te ver dessa forma. Não quero que você fale assim. Não quero que você se comporte assim. Não quero que você use isso. Eu me lembro que eu tinha 15 anos, eu era jovem ainda, vou fazer 50. E aquela época da adolescência, da juventude, eu já estava na igreja, jovem, mas ali no grupo jovem, aquela fase, né, da adolescência que precisa fazer parte, tá inserido. E por muitas vezes eu me arrumava, às vezes estava pronta para sair, já era, já servia o Senhor, né? Mas eu me lembro que por muitas vezes eu botava uma roupa e quando eu chegava no espelho, o Espírito Santo falava: troca. Mas você tem que trocar. Ah, troca. E e quando eu insistia em não trocar, eu ficava mal, eu me sentia mal, eu tinha uma sensação de mal-estar terrível. A gente precisa continuar deixando ele falar o que é para fazer e o que não é para fazer. Isso não era só para a menina de 15. Isso serve para mim, para você, até o dia de hoje. Eu estou falando de uma roupa, mas eu queria que isso se ampliasse para a vida. Nós precisamos deixar os nossos ouvidos bem atentos para as coordenadas, para as ordens que o Espírito Santo nos dá, porque Ele fala conosco. Então, quando a gente olha e fala assim: gente, eu mudei muito essa frase, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não combina. Tem coisa que não combina, pastor. Não combina com quem vai morar no céu. Fica feio. E aí vem aquela frase tão conhecida, né? Dos crentes não tem nada a ver. E aí eu gosto, porque como eu depois me tornei professora de EBD, né, durante muitos anos de adolescentes, aqui na nossa Porta das Ovelhas, ficamos muitos anos aqui servindo ao Senhor, com a pastora Antonieta Rosa. E durante muitos anos ali nós fomos professores de escola dominical. E imagina o que é dar aula para adolescente, mas é bom, eu amo Jesus, sabe por quê? Porque quem estava dando aula para adolescentes era aquela adolescente que tinha se arrumado de frente para o espelho, queria sair do jeito dela, e eu pude ouvir o Espírito Santo dizendo: tira, troca, tá feio, não combina. E quando eu me tornei professora, eu me lembro dos alunos,
adolescentes que hoje já são mães, algumas eu ainda tenho por perto. Você não tem nada a ver. Eu quero que você me mostre a Bíblia. E aí eu comecei a dizer para eles, olha, não combina. A forma, essa forma, esse jeito não combina. E fica feio mesmo. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Isso é lindo quando a gente tem essa consciência. E aí ainda que a gente diga como resposta, não tem nada a ver. E aí eu sempre respondia para eles, pastor, quando eles diziam, não tem nada a ver, Renata, eu falei, também não tem nada a ver com o céu. Tá tudo bem. Isso é um problema seu. Ir para o céu, querer morar no céu com Jesus é uma escolha nossa. Ninguém vai poder enfiar a faca no seu pescoço e dizer que você tem que ir morar no céu. Isso é uma escolha minha e sua. Mas a gente precisa ter muita clareza de o que combina e o que não combina. O que tem a ver e o que não tem a ver. Então é dentro disso, da gente poder, como crente, entender. Não convém. E é sobre isso que ele vai então relatando, e quando o assunto é modesta, e falando e trazendo para nós, para que a gente entenda que é como se Paulo dissesse assim, eu estou clareando para vocês aqui, irmão, só para que não fique chato de toda hora ter que estar chamando a atenção de alguém. É chato, né? E aí a gente deixa para o Espírito Santo chamar a atenção, porque é chato, pastor, ficar chamando a atenção toda hora, pastor. Isso fica muito chato, entendeu? Só toda hora está falando a mesma coisa. Então é bom que o Espírito Santo tenha liberdade, acesso, os nossos ouvidos estejam abertos para que a gente possa ouvir ele dizer, não combina, está feio. E está feio em termos de roupa, está feio em termos de postura, está feio em termos de comportamento. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Quando ninguém precisa chamar a nossa atenção, porque o Espírito Santo tem liberdade para pegar a nossa orelha e fazer assim. E aí eu também quis colocar dentro dessa questão da postura e identidade. Aí agora eu vou abrir um pouquinho o parênteses para a gente falar do nosso emocional, da nossa estrutura. Porque eu gosto muito de uma frase, repeti até ela esses dias aqui na Assembleia de Deus quando eu vi para mulheres. Não tem como ser espiritualmente maduro se eu for emocionalmente doente. A gente não separa espiritual e emocional. Espiritual, emocional e físico, eles andam juntos, ok? Tanto que quando Paulo vai instruir a igreja em Tessalônica, ele vai dizer que todo o vosso espírito, 1 Tessalonicenses 5:23, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente, irrepreensíveis, até a vinda de Jesus. Então ele vai dar uma instrução e vai dizer, olha, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também gosto muito quando Paulo instrui a Timóteo de novo e vai dizer para Timóteo uma coisa: Timóteo, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Quando eu imagino esse diálogo, eu fico imaginando Paulo dizendo assim para Timóteo: se você não se cuidar, se você não cuidar de você, se você não arrumar, organizar a tua vida, é possível que você envergonhe essa doutrina. A gente não dá para separar. Não tem como. Primeiro que nós estamos aqui nessa manhã e todos nós, eu acredito que vocês vão concordar comigo que a gente não é anjo, nós não somos anjos. Não tem ninguém com asa nas costas. Nós temos um corpo e precisamos nos responsabilizar por esse corpo, que a Bíblia chama de templo. Nós vamos precisar cuidar do nosso coração, daquilo que sentimos, porque ele nos engana, ele é enganoso. E nós vamos precisar cuidar do nosso espírito. Irmãos, nós somos espírito, alma e corpo. E quando falamos sobre isso, a gente vai voltar para esse tema tão importante que é identidade. Eu preciso, enquanto servo do Senhor, mulher e homem que vai morar no céu, eu preciso ter a minha identidade muito bem definida. E essa
Dentro da minha casa, dentro da família, a identidade se forma ali. Ali é o princípio, é o começo de tudo. Então, dependendo da história que eu trago, porque ninguém aqui apareceu no estalar de dedos, ninguém aqui a gente estalou o dedo e apareceu dentro da igreja, a gente traz uma história de vida, a gente tem uma história familiar. Todo mundo aqui tem pai e mãe, e todo mundo aqui vem de uma família. Nós vamos precisar entender que a nossa história vai precisar estar muito organizada, as nossas emoções vão precisar estar muito bem organizadas e submetidas a Cristo, para que a gente não tenha uma identidade comprometida, para que eu não precise, exemplo, por conta da dor emocional que eu trago, eu comprometa a minha vida com Deus e a minha eternidade. Como, Renata? Se eu venho de uma história com faltas emocionais e essas faltas não foram supridas, é muito possível que eu faça muita coisa que não convém. É muito possível que por conta das minhas faltas eu me torne alguém inconveniente. Então quem vai olhar para a história e se responsabilizar pelo que faltou sou eu. Só eu posso fazer isso, mais ninguém. Quando a gente diz que a salvação é individual, os crentes falam muito isso, eu vou dizer para vocês que a saúde mental também. Ela também é individual. E a gente vai precisar se responsabilizar, olhar para a história, identificar o que faltou e se responsabilizar para que a gente não comprometa a nossa identidade e, em consequência disso, a gente comprometa a nossa eternidade. Porque quem tem uma identidade comprometida pode comprometer a eternidade. As nossas emoções, elas nos subjugam, elas nos aprisionam quando a gente não consegue olhar de frente para elas e resolver elas. Isso faz parte da nossa vida cristã. Nós precisamos nos responsabilizar. Eu queria, se você não lembrasse de nada do que eu estou dizendo aqui nessa manhã, eu queria deixar só uma frase para você. Você não é só alguém espiritual. Guarde isso. Você tem um corpo e você tem uma história para cuidar. Você tem um corpo e você tem uma mente para apresentar diante de Deus. Isso precisa ficar muito claro para a gente, igreja. Até 2008, vou abrir aspas aqui para vocês, até 2008 a Renata só pregava. Aonde o Senhor levava, ela pregava, porque a Renata é um milagre. A Renata em 2005 teve morta dentro de um CTI com aneurisma rompido, e aí o céu disse que não ia morrer, o céu disse que não ia ter sequelas, a medicina foi confundida, e a Renata saiu do CTI andando, falando, com mola de platina na cabeça, mas andando, falando, e minha família acha que eu estou até melhor agora do que antes. Glória a Deus, aleluia. A Renata saiu de 2005 até 2008, o Senhor disse assim, vai dar um testemunho nas igrejas. Eu fiquei quase 3 anos pregando esse milagre do aneurisma, que se rompeu e não houve morte, e não houve sequelas. E aí eu fiquei ali em 2008, e aí quando foi, continuei pregando, viajando, ministrando, mas aí o Senhor usou a pastora Elisete Malafaia para 2013 dizer para mim, na porta da igreja da minha mãe, eu quero que você faça psicologia, Renata. Eu falei, que bacana a senhora quer, mas não tenho pretensão nenhuma. E ela falou, e eu me lembro das palavras dela, e eu pude dizer isso para ela, que ela nem lembrava. Eu falei, a senhora na porta da igreja, ali na Vec Paratinga, a senhora disse assim para mim, Renata, haverá um tempo onde a igreja vai precisar de homens e mulheres que temam a Deus e que sejam profissionais da área de saúde mental. Naquela época, irmãos, a gente nem falava em saúde mental, não era nem se usava esse termo. E isso foi em 2013. E em 2019 eu estava saindo, pela graça e vontade de Deus, pela porta da frente
faculdade de psicologia com CRP. E ainda sem muito entender, então me deparei com a pandemia. Ali eu fui entendendo o que aconteceu e o que estava por vir, mas em 2013 ela nem imaginava. E ela disse o quanto a igreja vai precisar de mulheres e homens que temam o nome do Senhor, mas que tenham conhecimento. Então, irmãos, de 2019 até hoje, praticamente diariamente, eu tenho atendido e clinicado pessoas. E 80-90% dos meus pacientes são cristãos, homens que temem ao Senhor, homens e mulheres que temem ao Senhor, mas que não são anjos, ok? Eles não são anjos. E se nós não cuidarmos da nossa mente, a gente corre o risco de adoecer. E é o que está sendo vivendo e o que está sendo visto hoje. Então, quando eu olho para a minha história, eu tenho a possibilidade de arrumar a minha identidade e saber quem eu sou. Porque um dia eu fui chamada, eu fui comprada, com preço de sangue, eu preciso valer a pena o sacrifício da cruz. Ainda que a minha história aqui nessa terra não tenha sido das melhores, ainda que eu não tenha nascido na melhor casa, na melhor família, na melhor estrutura, no melhor lugar, ainda que eu não tenha vivido a melhor infância, eu tenho um Deus que declarou que Ele morreu para que eu vivesse. E Ele disse: eu vim para que você tenha vida e vida abundante. Então isso precisa ser vivido pela igreja, pela noiva que vai morar no céu. Então quando eu entendo isso, eu falo: Senhor, eu vou olhar para a minha história e eu vou então arrumar tudo isso que pode ser pendente para mim, para que o teu nome não seja envergonhado atrás de uma postura que comprometa a tua glória na minha vida. E aí eu não vou precisar por conta da rejeição que eu vivi, por conta do abandono que eu vivi, por conta da traição, de qualquer outra questão que eu tenha vivido, eu não vou carregar isso como a justificativa de fazer o que não convém. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso fica claro no nosso viver. Ainda que a gente não tenha a melhor e a mais bela história funcional de família, a gente não vai poder usar isso para envergonhar o Evangelho de Cristo. Isso precisa ficar claro para a igreja. E aí, dentro disso, a gente vai ter uma vida marcada por equilíbrio e sabedoria. Se a gente for pensar em modéstia cristã, a gente vai pensar em alguém que é marcada por equilíbrio e sabedoria. Alguém que sabe quem é, e por saber quem é, sabe quem é o seu Senhor, e por saber quem é o seu Senhor, sabe lidar com o outro. Porque quando eu sei quem eu sou, eu consigo ter compaixão pelo outro. Nós, crentes em Jesus, precisamos ser marcados por compaixão. Se não sentirmos compaixão, se não conseguirmos sentir compaixão pelo outro, possivelmente a gente ainda não entendeu o Evangelho da cruz. Pode passar. Segunda característica é que ela é uma virtude central da vida cristã, tá? É a humildade. E eu amo Mateus 11, 29, porque a gente, quando fala de Jesus e a gente olha para a história do Mestre, se você for perceber, ele fala pouco sobre ele. Ele fala muito pouco sobre si. Mas quando ele fala sobre ele, ele diz: olha, deixa eu falar uma coisa sobre. Vocês já sabem quem é o Pai? Eu vim apresentar o Pai. Vocês estão aprendendo comigo o reino e eu estou apresentando o reino. Mas deixa eu falar uma coisa pequenininha sobre mim. Aprender de mim. Sou manso e humilde de coração. Se a gente precisar, se você puder parar e colocar toda a tua dedicação em aprender, em aprendizado com Jesus, olha para o que ele diz: aprendam comigo, olhem para a minha trajetória.
porque eu sou manso e humilde de coração. Logo em seguida, a gente tem aí a dependência, né? Reconhecer a dependência de Deus, isso está na humildade. Ele vai dizer em João 15: porque sem mim nada podeis fazer. Se a gente conseguir entender esse Jesus que diz: olha para mim, aprende comigo, aprende a ter uma vida sobre essa terra de mansidão, seja domável, seja ensinável. Gente, isso é lindo. Aprenda com que a tua história não vai poder justificar a tua raiva, a tua falta de amor pelo outro, a tua ira, a tua cólera. Seja manso, seja humilde de coração, aprende comigo. E olha que ele estava só na metade da história. Imagina ele falando ali, né? E para nós, que a gente sabe de tudo, que a gente viu tudo, eu imagino na cruz os discípulos dizendo: era isso que ele queria que a gente aprendesse. Quando ele disse naquele dia: aprenda comigo, eu sou manso e humilde de coração. Porque eu imagino que para a maioria deles, a cruz não era uma opção. Se Jesus fizesse uma enquete, eles não votariam na cruz para Jesus. Se Jesus perguntasse a respeito, eles jamais diriam: a cruz. Eu sei que essa história linda do Senhor vai terminar na cruz. Não, eles não pensariam nisso. Então eu imagino os discípulos que caminhavam com ele, que viram tudo, que aprenderam, que viram ele beijando Judas, que viram ele abraçando Judas, que viram ele chamando Judas de amigo. Eles devem ter dito assim: deve ser a lição máxima que ele quer nos ensinar, pegando essa bacia de água e fazendo e lavando os pés de Judas. E aí eu imagino na cruz, quando eles viram o Jesus, a própria vida na cruz, crucificado. Imagina eles lembrando desse ensinamento: olha, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Alguém que morre para o Senhor viver, alguém que morre para o reino de Deus ser estabelecido, alguém que morre para o nome do Senhor ser glorificado. Isso é uma vida de mansidão e humildade. Essa é a proposta para nós. Essa é uma proposta. E vou dizer a vocês: se tem uma lei de saúde mental, se tinha alguém que falava de forma excelente, espetacular, para mim o best-seller de saúde mental é a palavra. Isso aqui, ó. Se você gosta de um livro de saúde mental, você gosta de ler livro de saúde mental, aqui, ó. Para mim é o número 1. O quanto ele nos ensina a ter uma excelente saúde mental. Sabe por quê? Porque quando eu sei quem eu sou, nada me tira do eixo. Ninguém me tira do eixo. Quando eu sei quem eu sou, está lindo. O mundo está lindo. Dependência é o tempo inteiro sabendo que se eu sou, se eu levanto, se eu deito, é Ele. Ah, mas você é muito bom no que faz. Sou muito bom no que eu sou. Uma pessoa boa no que faço? Sou. Mas é pela graça e bondade dEle. Devolva para o Senhor todas as tuas, todo o teu reconhecimento, todo o teu reconhecimento nas tuas habilidades. Porque nós só temos áreas muito habilidosas. Ele nos deu essa capacidade de desenvolver talentos. Mas nós precisamos entender sempre que nessas habilidades todas, o nome dele tem que ser glorificado. Renato, onde é que você aprendeu isso? Eu aprendi isso na prática. Na prática da prática da prática. Por mais inteligente que um homem seja, por mais rico que um homem seja, por mais poderoso que um homem seja, por mais amado que um homem seja, se ele não entender que ele depende de Deus, isso não serve para nada. Eu tive uma experiência muito prática na minha vida, que eu já compartilhei com vocês.
Mas isso foi muito marcado para mim, porque no domingo de novembro de 2024, um domingo, vamos pensar no primeiro domingo, eu não sei a data certa, no primeiro domingo de novembro de 2024, não, de 2004, no primeiro domingo de novembro de 2004, eu estava linda e bela no salto, no culto à noite, pastor. Toda arrumada, toda maquiada, toda bonitona para Jesus. No outro domingo, eu estava no CTI, de fralda, e nem aliança eu podia ter na mão. Com dia e hora para morrer. E eu falo, Jesus é lindo. Sabe por quê? Porque se não for Ele, se Ele nos sustentar, e eu até achei naquele outro domingo que o Senhor me levaria, que eu internei na sexta, quase uma sexta-feira da paixão, sábado de Deus, no domingo, quase foi isso ainda. Eu internei na sexta, à noite, 8 horas da noite, no sábado, começou aquele burburinho de um dos médicos dizendo para mim, você sabe qual é o seu diagnóstico? Eu falei, sei sim, eu ouvi eles falando aí que eu estou com aneurisma, né? Como se fosse virose. E ele falou, é grave. E aí quando chegou no domingo, que aí vem as visitas, entra um, sai outro, eu me lembro que teve um momento que eu falei, Senhor, essa é a pior tempestade que eu estou enfrentando. Mas eu sei que o Senhor está no barco. Mas eu só não sabia se eu ia sair dali. Eu achei que realmente o Senhor ia me recolher. Mas o que é mais lindo é que no leito da morte, você pode chegar e dizer para o Senhor, se meus dias estiverem terminados aqui, eu tenho certeza que eu estarei contigo. Acho que não tem riqueza maior para ninguém do que nós sabermos que o nosso tempo aqui ele é curto, mas que a gente tem uma eternidade com Ele. Aleluia. Se a gente está aqui nessa manhã hoje e essa certeza não é algo que nos acompanha, possivelmente a gente vai ter que recalcular nossa rota enquanto cristãos. Que você possa ter humildade, e isso seja uma marca sua, que você seja alguém ensinado, que seja alguém que você possa de fato ser dependente do Senhor, que você possa ser alguém que seja marcado. Receba e viva a alegria de ser usado, mas a glória e a honra de toda a tua trajetória nessa terra precisa ser dele. Cuidado, se por acaso nos teus grandes talentos, nas tuas grandes habilidades, você esquecer de quem ele é. Pode passar. E o terceiro e último que eu separei de uma forma mais objetiva é essa reverência. E reverência não é medo, é reconhecimento. É saber que Ele abate, Ele exalta, Ele dá, Ele tira. Ele faz descer a sepultura e torna subir dela. É Ele quem dá sabedoria aos simples. É Ele quem está dando a ciência à igreja. É o Senhor, o dono de toda a ciência. É Ele quem está dando a ciência permissão de avançar, para que a palavra se cumpra. Hoje a ciência chegou num nível tão grande, vai continuar avançando muita coisa, né? Hoje, o pastor estava falando aqui quando eu cheguei, mas hoje a proposta já está estabelecida de 100 anos. Eles estão trabalhando em cima de longevidade. Hoje a gente já não tem mais quem tinha a idade de 60 com aparência de 60, né? Porque agora tem até um nome, não sei se vocês já viram, os novos Notes, 60 mais. É uma geração que não tem aparência de 60. Eu sei, o senhor pastor. Eles não se comportam como se fossem idosos. Mas é físico, eles vivem. É físico isso? É físico. É físico ou é só espiritual? Não, é físico. Fica de pé, gente. 60 anos. Tem que estacionar na vaga de todas. É físico. Vocês percebem que a gente já não vê. A gente hoje está, ainda mais se o idoso ele começar a pegar peso. Se o idoso começar uma atividade de carregar peso, levantar peso, de musculação, ele então volta no tempo e rejuvenesce
mais ainda. Isso é visível por conta de todo o estudo. Por conta de todo o estudo, igreja, que Deus permite hoje para que o homem veja. Hoje a gente tem ressonâncias do cérebro, ressonância funcional, para que você veja praticamente todo o funcionamento cerebral. Então hoje a gente já tem exames de imagem. Quando eu pego um paciente com depressão, se esse paciente, se for uma depressão endógena, né, já chegou naquele nível de baixar toda a quantidade de absorção e transmissão de neurotransmissores, de hormônios, você já consegue ver numa imagem funcional o cérebro com a área do córtex apagada. Essa área de pensamento, planejamento, essa área de raciocínio, essa área da testa, ela está apagada, ela está mais apagada. Então, ela não está, é como se ela não estivesse funcionando. Se você pega um paciente com depressão grave e passa ele numa ressonância funcional, você vai ter lá a imagem. Hoje a gente já vê a depressão, porque você já vê esse cérebro praticamente apagado. Enquanto você coloca o cérebro de uma pessoa funcional, completamente funcionando, tudo aceso, né? Tudo marcado. Isso a gente já vê hoje. O que se falava antes, a gente já vê. Então as coisas estão evoluindo, o Senhor está permitindo que a ciência avance. Todos os estudos, os mais recentes que saem, os mais potentes, abrangentes, né, dos melhores estudos científicos, Ele está permitindo ao homem chegar nesse lugar. Vou dar um dado, não é palestra de saúde mental, mas vou dar um dado simples para vocês. Podem ser que vocês não tenham escutado esse termo, não é um termo muito comum da gente se ouvir no dia a dia. Eu não sei aqui quem já ouviu falar sobre os telômeros. Já ouviram falar sobre telômeros? Telomerase é um exame que você faz para você ver o tamanho dos telômeros. Todos nós temos. Renato, o que seria um telômero da forma mais simples? Pense em um cadastro de tênis. Aquele cadastro antigo, que hoje não sei se a gente consegue, que na ponta tinha tipo fechadinho de um lado e fechadinho do outro, né? Todos nós temos. Hoje a ciência avançou tanto porque o tempo de vida que o indivíduo tem é a quantidade de telômero. Quanto o telômero dele está diminuindo ao longo da vida. Tem pessoas que têm uma resistência maior no telômero, outras vão diminuindo. Tanto que você pode de repente pegar pessoas de uma mesma idade e você não acredita que elas têm a mesma idade. Porque um está acabado e o outro está jovem. Minha mãe, ninguém acredita na idade que a minha mãe tem. Porque eu acredito que geneticamente ela tenha um telômero que se diminua com é mais lento, né? A degradação do telômero. A gente tem um tio na nossa família que ele tem 104 anos. Tá ótimo. A gente fala, gente, lá tá 104. Então, tem essa questão genética, tem. Mas existe uma questão que foi comprovada pela ciência, e hoje a gente tem como provar isso, que uma das causas que diminuem os telômeros, que envelhecem e levam a pessoa ao fim da vida, isso foi um best-seller, gente. Isso foi comprovado, recebeu prêmio Nobel, porque Deus permitiu que a ciência avançasse. Você sabe o que faz com que o telômero diminua e encurte o tempo da vida? Vamos pensar de todos os marcadores, um dos tops: ruminação, mágoa. Ninguém deu glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quem foi que disse pra gente a respeito desse assunto? Aonde esse assunto é inaugurado? Ele então vai nos instruir e vai dizer: ai Pedro, não permita com que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Na verdade vos mate, porque toda perturbação leva à morte. Quem falou isso foi papai pra gente.
Papai que disse, papai que falou. Tem Instituto do Perdão lá nos Estados Unidos. Mas papai já tinha estabelecido isso como saúde mental. Você quer ter saúde mental? Perdoa. Você quer ter saúde mental? Se desfaz de toda raiva, amargura e iluminação. Você quer ter saúde mental? Acorda agradecendo e termina o dia agradecendo. Se tem uma coisa que o nosso cérebro não suporta é murmuração. Mas papai já tinha falado isso tudo. Isso, gente, são marcas que precisam estar na nossa história, mas isso a gente só consegue viver quando a gente tem consciência da santidade dele, a gente tem submissão à vontade dele, quando a gente obedece a palavra. Uma vida de reverência a Deus, para Renata, na minha história, é uma vida de obediência. Se alguém um dia me perguntasse, Renata, se você pudesse definir numa palavra o que te trouxe até aqui, porque uma coisa, irmãos, é você aceitar Jesus, outra coisa é você terminar os teus dias com Ele. Eu aceitei Jesus, eu tinha 11 anos, minha mãe está aqui, testemunho, eu tinha 11 anos. Eu vou fazer 50 agora, dia 18 de abril, eu sei que não parece. Esses anos inteiros foram para Ele, na presença dEle. E aí se você me perguntar assim, Renata, se você pudesse definir essa trajetória sua cristã numa palavra, obediência. Eu não preciso concordar, eu não preciso querer, eu às vezes nem quero, nem estou chateada e ele fala assim, que isso? Ontem ele me deu um baile de manhã, que eu fui pro culto lá da minha igreja, coisa linda, gente. Papai é a coisa mais linda, se a gente tiver o ouvido aberto para aquilo que Ele tem para nos dizer, a gente vai poder viver essa vida inteira aqui nessa terra, fazer jus, faz jus direitinho a cruz do Calvário, porque não tem nada pior do que a gente viver perto de um crente que está na luta, na prova, no fundo do deserto. Misericórdia. Toda vez que você pergunta, tem uma dor para contar uma história incrível. Irmãos, no mundo tereis aflições. Aleluia! Aleluia! Mas, todavia, entretanto, tende bom ânimo. Por quê? Ele disse. Por que ele falou para a gente estar animado no meio da prova, da tribulação, da tristeza? Por que ele falou lá? Aqui, ó. Porque vocês são meus, eu vim entregar a vida para vocês, eu vim morrer para vocês viverem. Eu não morri para vocês viverem uma vida de morto-vivo, se arrastando pela rua, pedindo ó céus, ó vida, tadinho de mim, coitado de mim, pastor me ajuda, pastor isso, pastor aquilo, é só problema, não tem glória a Deus. Tem uma vida de reverência, fala Senhor, tu está cuidando, tu está guardando, tu está indo adiante de mim, vai endireitando, vai fazendo aquilo que eu não posso. A coisa mais linda que papai disse o que pra gente? No mundo, não deixou ninguém enganado. No mundo, ele falou assim, olha, eu quero que vocês, em todas as aflições, eu quero vocês animados. Aí vamos para a ciência. Isso é o que a Bíblia diz. Agora, o que a ciência diz? Aonde a ciência chega? Aí vem a ciência com vários estudos científicos e seus exames funcionais do cérebro diz, olha, o cérebro, ele não sabe discernir o que é realidade e o que é imaginação. Porque é o mesmo neurocircuito. Então, se você imagina alguma coisa, o teu cérebro acredita naquilo que você está imaginando. Então, foi comprovado de todas as comprovações que o Senhor tem permitido à ciência, uma delas é simples. Você está chateado, está querendo pedir para Deus levar alguém, alguma situação dessa? Está com muita raiva, está muito triste, está muito preocupado, está muito ansioso? Você vai para o espelho e fica rindo lá. 5 segundos, 10 segundos. 10 segundos desse movimento. Isso é ciência, gente. Isso aqui, ó. O cérebro ele está feliz. Ele acredita
está feliz e o seu humor muda. Por isso que papai disse para a gente ficar o quê? Animado. Mas aí todo o programa você dá ao céu já vida. Aqui. Isso, ele vai quebrar, né? Aqui. Quase, irmão. Ó, eu vou interromper um minuto a palavra. Ela me ensinava a dizer, aí eu olhava no espelho e do nada. É isso que nós temos que fazer. Então não precisa. É e do nada. Caiu, 73. Mira, tá ruim, sorria. E tipo assim, vai, Sueli, você não quer ir, mas você vai, desce, vai, sai, vai pro shopping, vai pra piscina, vai passear, vai. Tudo. Nós temos que ir do nada. Irmãos, aí ó, é testemunho vivo, hein? E é muito interessante porque quando a gente olha para a palavra, a gente vê um Deus nos orientando. Eu queria que você lesse a Bíblia com um olhar mais atencioso, tá? Mais atencioso. Quero que você amplie mais o teu olhar quando você lê uma instrução dessa, onde a Bíblia fala, onde Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo, eu gostaria que vocês estivessem animados. E aí a gente, além desse movimento de estar animado, de realmente hoje o nosso cérebro não discernir o que é pensamento, o que é realidade, o que é imaginação, eu vou dar mais um dado para vocês que a ciência traz. Hoje a depressão tomou um número absurdo, tá? É um número alarmante. A quantidade de pessoas com quadros de depressão, seja grave, leve, moderado. O consumo de medicação nessa área é o que mais se vende na farmácia. É antidepressivo, ok? Isso é dados. E aí eu quero dizer para vocês, quando a gente olha para a depressão, vocês sabem um dos recursos que a gente tem na saúde mental, na questão da neurologia, pastor, para quadros graves de depressão, porque a depressão, ela tira o brilho do olho, ela franze a testa, ela baixa a cabeça. A gente tem botox. Você sabia que a solução para muitos casos é usar, né, a toxina botulínica para soltar a expressão? Porque o cérebro ele acredita que você está feliz. Se você ficar rindo, está pronto, dinheiro para pagar o espelho. Depois você me conta depois. Isso é real, irmãos. E a gente não faz isso porque a gente não tem consciência, não. É porque a gente depende dele. É porque ali ele está dizendo, reverencia a ele a glória, adoremos. O salmista vai dizer, no Salmo 95, até separei, olha aqui. Ele diz assim, ó, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. É para acordar rindo e dormir rindo. Porque a gente tem um dono, um Deus que cuida da gente. A propósito, irmãos, para que nós fomos feitos? Efésios diz, para o louvor da sua glória. Então acorda já dizendo, bendito é o teu nome, Senhor, eu me ajoelho diante de ti, porque tu és Senhor, tu és grande, tu és Deus, tu és aquele que me sustenta, tu és aquele que me guarda. E eu vou fechar essa manhã, antes da gente terminar aqui, com outro dado para vocês que nem está na apresentação. Deus usou um neurologista que não era cristão para fazer uma faculdade para estudar na faculdade adventista. E ele teve que mergulhar nos estudos científicos que a faculdade se propõe a fazer da palavra, da Bíblia, com saúde mental. Então eles descobriram que existe a parte da oração no cérebro. Ele se debruça a estudar isso e ele acabou se convertendo, porque ele começou a ver os exames e
pacientes. E ele hoje tem um protocolo da oração. Ele é neurologista, ele é especialista há mais de 20 anos em cérebro, em doenças mentais. Então ele vai e consegue identificar que a oração, não a reza, não a oração repetida. A oração repetida, ela ativa a parte de execução do cérebro, a parte de trabalho do cérebro, a parte executiva do cérebro. E isso é muito bom, porque é um exercício para oração repetida. Mas aquela oração, você chega por essa porta, dobra o teu joelho, põe a tua cara no pó, chora, fala, se derrama. Essa oração que você levanta e fala assim: ai, que bem, tô outra pessoa. É assim? Que alívio. Não é assim? Eu achei Jesus, eu falei, coisa linda. A ciência já comprova que nesse momento do joelho, 20 minutos de oração, com o coração quebrantado e contrito, liberam uma quantidade, se eu não me engano, irmãos, eu não tenho dado aqui porque eu não queria falar sobre isso, eu acho que são mais de 300 ml de sangue que são jogados no córtex pré-frontal. É como se isso aqui acendesse e ficasse vivo, e aí a gente pudesse raciocinar e pensar. E aí então a parte do córtex começa a mandar no cérebro, e a parte da amígdala, que é a parte da ansiedade, do medo, do pânico, da depressão, ela desaparece. Desaparece no sentido, ela desliga. Porque é ela quem está ligada nos cérebros hoje da sociedade. Quem está mandando no cérebro é a amígdala. É o sistema límbico, é o sistema, a área da emoção. Então é exatamente nesse momento da oração, naquele momento você e Deus se debruçando, chorando, falando, nós temos esse fenômeno lindo visto pela ciência, onde o córtex é tomado de uma quantidade absurda de sangue. Ele recebe vida na oração. Irmãos, pensa no povo mais feliz da terra. Tinha que ser os crentes, pastor? Não tinha que ser os crentes? Tinha que ser. O povo mais feliz da terra. Só que tem uma coisa: a gente não se cuida, a gente se negligencia, a gente não olha pra gente, a gente não se responsabiliza com o nosso corpo, a gente não se responsabiliza com as nossas emoções. Por consequência disso, nós comprometemos a nossa eternidade. Tem muito crente morrendo precocemente porque morre antes do tempo, porque ele não cuidou do corpo. Tem muito crente que hoje adoeceu absurdamente porque não quis olhar para as suas emoções, para a sua história. E aí, em contrapartida, espiritualmente ficam completamente comprometidos. Porque um cérebro que não tem um córtex pré-frontal robusto, possivelmente ele já não crê mais. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Então, que a nossa vida seja marcada por postura, humildade e reverência a Deus. Pode passar. Eu gostei, é forte, mas é real. O corpo vira palco quando o coração está vazio, e vira templo quando está alinhado. Pode anotar. Não, eu peguei essa frase estudando sobre modéstia cristã. Sabe por quê? Se eu tivesse até o autor, eu colocaria ele, mas não sei. O corpo vira palco, e eu não estou falando só de roupas indecentes. Eu não estou falando só de roupas curtas. Eu não estou falando só de sensualidade, seja do lado feminino ou masculino, que hoje o negócio está amplo. Eu não estou falando só de quem se veste para chamar a atenção do outro. Eu estou falando de um corpo que vira palco quando você perde o autocontrole. Porque não tem nada mais horroroso de ver alguém que perdeu o controle de si mesmo. Não tem nada mais terrível de ver alguém que literalmente não sabe se controlar. E explode, e grita, e faz escândalo. É o tal do barraqueiro. A aqui eu sei que não tem. Estou falando de outro lugar. Pessoa barraqueira, pessoa que bota a mão. Aqui não tem, não. Eu já conheci muitas irmãs
que elas botam uma cintura assim, ó. Elas viram xícara. Tá. E ela fala, o que é? Vem fora! Vem lá! Vem aqui, ó! Aí bota as duas também. Não estou falando da gente aqui, não, estou dando exemplo. E aí vira palco. Aí todo mundo para ouvir. Todo mundo para ver. Vira vergonha. Então é muito além de uma roupa. É de uma postura. É de um comportamento. Que o nosso corpo não vire palco. Porque a gente não quis ser templo. Guarda isso no seu coração. Que a gente seja templo do Senhor. Pode passar. Deixei aí o QR Code das minhas redes sociais, Instagram, que lá no Instagram vocês vão ver 2 assuntos que são meus assuntos centrais: saúde mental e relações familiares. Eu sou terapeuta de casal e família. Então, os assuntos do Instagram centrais são todos os assuntos relacionados à saúde mental e à terapia familiar. Pode passar? E deixei aí para vocês o Feridas, nesse cupom que está com desconto. Eu falo durante 1h30 sobre rejeição, abandono, humilhação, injustiça. Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Eu falo sobre as 5 feridas emocionais e falo sobre as origens dela, os sintomas que cada um traz e autonomia, para que a gente tenha autoconhecimento, autoconsciência e autorresponsabilidade. Porque quando o inimigo da tua alma quiser te contar uma mentira sobre você, você vai estar tão bem comprometido a respeito de quem eu sou, que você não vai dar lugar ao diabo. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigada.